É uma honra estar aqui apresentando o Eric, que já é de casa, né? Está até aqui há mais tempo que eu, então ele já dispensa maiores apresentações. Deus te abençoe, Eric. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela vida do Eric. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor o tem capacitado e preparado, e tenho certeza que ele falará a Tua palavra e somente a Tua palavra para nós essa manhã. Nos abençoa, Senhor. Fala conosco através do Eric. Te agradecemos pela Tua palavra, que foi revelada e que chegou até nós. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém. Como que eu aperto isso aqui, sabe? Bom dia, irmãos. Não vou falar para vocês que eu estou nervoso, porque vocês já sabem, né? Eu sempre digo a mesma coisa e faço questão de repetir que a sensação é sempre como se fosse a primeira vez. Já falei para os irmãos também que uma vez eu perguntei para o meu sogro, né, que eu disse para ele que eu sempre fico muito nervoso, a perna treme, né, o coração fica acelerado, e eu perguntei para ele o que eu deveria fazer para que isso não acontecesse. Então ele disse para mim que eu deveria me preocupar quando isso não viesse a acontecer. Então, já que é assim, eu continuo aceitando, né, o convite de proferir a palavra de Deus. E é um verdadeiro privilégio, irmãos, estar aqui nessa manhã, poder adorar a Deus com vocês e ter ainda a oportunidade de, nesse momento, poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. É curioso que nessa oportunidade e nesse ano, essa mensagem veio bem antes de eu saber o tema ao qual a juventude estaria se aplicando. E é interessante que talvez você esteja aí olhando, né, o título da mensagem, quando Deus diz sim, e pensando acerca da perseverança e talvez imaginando, não seria melhor pregar então, e quando Deus diz não? Porque talvez tenhamos a ligeira percepção de que entender o não de Deus seja necessário uma maior perseverança. Entretanto, nessa manhã eu quero conversar com os irmãos acerca de uma perspectiva ligeiramente diferente do sim de Deus. Desse momento especial que todos nós muitas vezes buscamos, né, que é ser agraciado com um sim acerca daquilo que nós temos buscado de Deus. Nós sabemos que enquanto servos do Deus Altíssimo, enquanto crentes, necessitamos buscar um relacionamento real com esse Deus. E é interessante também, e é uma coisa que me deixa assim, estupefado, por assim dizer, que talvez nenhum de nós tenhamos a oportunidade de nos relacionarmos com aqueles que gerem o nosso país, aqueles que administram o nosso país e talvez até o mundo, mas nós temos a verdadeira oportunidade de nos relacionarmos com aquele que criou tudo. E eu não sei se você já parou para pensar nisso. Talvez você nunca tenha a oportunidade de conversar com o presidente do nosso país, mas você tem a real oportunidade de conversar com aquele que é o Criador de todas as coisas, que é aquele que criou as leis na natureza, daquele que criou tudo que eu e você temos a oportunidade de ver e de apreciar, não apenas nessa terra, assim como fora dela.
Então, se temos sim a oportunidade de nos relacionarmos com esse Deus que é maravilhoso, que é absoluto, que, como eu já disse, criou tudo que podemos ver e contemplar, é interessante que para que nós, todos nós que estamos aqui, tenhamos essa oportunidade de nos relacionarmos com esse Deus, algumas coisas são necessárias. Você e eu sabemos que o relacionamento com esse Deus, né, que não tem nenhuma obrigação de nos atender, mas por nos amar ainda assim, aceita que nós nos relacionemos com Ele. Para que isso aconteça, nós sabemos que existem alguns pilares que são essenciais. E são eles a oração, a leitura da palavra, a oportunidade de estarmos aqui em comunhão, adorarmos a esse Deus. E aí, quando nós temos aí a oportunidade de pensar um pouco acerca da oração, e todas as vezes que eu penso na oração, eu penso como a oportunidade de conversarmos realmente com Deus, tendo em vista de que num relacionamento, de tantas coisas que são importantes, o diálogo, né? A oportunidade de falarmos é algo primordial, com Deus não poderia ser diferente. E é interessante, irmãos, que o fato de podermos não apenas nos relacionarmos com esse Deus, mas o fato de podermos conversar com Deus, nos permite, entre tantas coisas, ouvir aquilo que Deus tem para dizer a nós e talvez até mesmo ao nosso respeito. E é curioso que, sendo a oração, então, um diálogo, nós temos não apenas a oportunidade de falar coisas para Deus, mas também temos a oportunidade de ouvir coisas de Deus. Temos a oportunidade de agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem feito nas nossas vidas, assim como temos também a oportunidade de pedir coisas a Deus. E se pedimos não apenas por algo mecânico, mas pedimos porque nós temos a certeza de que Deus vai responder. Nós temos a oportunidade de nos relacionarmos com esse Deus que é soberano, que é criador de tudo, que, como eu já disse, não teria nenhuma obrigação ou até responsabilidade de se relacionar conosco, mas ainda assim o faz. Então, se temos a oportunidade de falarmos com esse Deus, e temos a oportunidade de ouvir coisas desse Deus, nós também temos a oportunidade de pedir. Não sei se você já fez isso hoje, mas é comum que nessa experiência de nos relacionarmos com Deus, de falarmos com Deus, nós constantemente pedimos a Ele coisas. Eu não sei você, mas eu sim. Estou sempre pedindo alguma coisa a Deus. E aí, talvez por uma coincidência, né, hoje sendo o Dia dos Pais, e talvez por uma pura lógica, nós teríamos a condição de pensar em Deus como um ser naturalmente supremo, como Ele é, apenas como esse Deus. Um Deus que é digno de todo louvor e de toda honra, um Deus que é maravilhoso, que é absoluto, mas acima de tudo um Deus que eu e você podemos chamar de Pai. Vocês já pensaram nesse fato? Vocês já pensaram no fato de que esse Deus, que pode fazer as coisas assim, nos dá a oportunidade de chamá-lo de Pai? E aí o próprio Jesus, nos ensinando a orar, diz, o Pai que está nos céus, o nosso Pai Celestial. E eu não sei vocês, mas eu peço muitas coisas ao meu Pai. Acredito que a experiência com os nossos pais, e naturalmente com esse que é o nosso Pai Celestial, nos dá também a oportunidade de nos relacionarmos e por isso pedirmos coisas a Ele, nos dá também o privilégio de sermos agraciados pelas respostas que Ele tem para nós. Quando eu era pequeno,
aliás, quando eu era mais novo, né, e aprendendo acerca do que era a oração e sendo instruído pela minha mãe, né, de como Deus pode nos responder e como geralmente é a resposta de Deus acerca daquilo que nós pedimos. E eu volto a repetir, eu não sei você, mas eu continuamente estou pedindo alguma coisa a Deus. E às vezes eu fico até assim, Deus deve ficar meio sem paciência, né? De tanto que nós pedimos a Ele. Só que o que é maravilhoso é que mesmo assim Deus continua nos ouvindo. Continua ouvindo a mim e a você. Então, se temos a oportunidade de pedir coisas a Deus, e por causa do amor dele, ele tem o ímpeto de nos responder. E aí, comentando que lá, quando eu vinha aprendendo, né, e ensinado pela minha mãe, como Deus pode nos responder, ela me ensinou que Deus tem muitas maneiras de responder. A Bíblia mesmo vai nos mostrar diversas histórias e experiências de pessoas que oraram e foram respondidas por Deus. E aí minha mãe disse o seguinte: você pode orar, você deve orar, e aí quando você pensar acerca das respostas que Deus pode dar a mim e a você, você vai perceber que Deus tem 3 maneiras distintas de responder. Vocês já sabem quais são elas. Não, às vezes é ruim, né, inicialmente. Espere e o sim. Talvez você esteja aí pensando, né, que do ponto de vista da perseverança cristã, ou seja, do ponto de vista da nossa necessidade de perseverar, o não talvez seja aquela resposta que mais necessite de nós esse ímpeto de perseverar. E de fato isso é verdade. Eu não sei se você já teve essa experiência de orar a Deus e clamar a Deus por uma resposta e Deus disse não. E aí talvez naquele início, né, por nós sermos totalmente limitados, não termos a mesma capacidade que Deus tem de visualizar aquilo que vai acontecer daqui a 5 minutos, ou daqui a 1 hora, ou daqui a 6 meses, talvez por essa limitação, e talvez por achar que aquilo que você está pedindo, assim como acontece comigo, o não seja algo ruim. E aí, conforme você vai entendendo e você vai tomando a consciência de que a vontade de Deus ela é perfeita, independente da resposta dele, você passa a entender que até mesmo o não de Deus é algo espetacular. Porque se Deus te disse não, é porque essa é a vontade dele para a sua vida. Mas também tem um espere. Muitas vezes nós estamos ali perseverando, buscando de Deus uma resposta acerca daquilo que nós tanto queremos e tanto esperamos, e simplesmente vem um espere. Também não é muito legal, né? Porque no fundo, o que você quer ouvir de Deus é um sim. Mas também o espere é uma resposta que Deus pode nos dar. Também o espere deve ser encarado como uma resposta daquilo que Deus tem para nós, como sendo o melhor, porque o que Deus nos dá é sempre o melhor, seja ela qual seja a resposta. E aí então temos a oportunidade de ouvir de Deus um sim. E é exatamente desse sim que eu gostaria de falar. Talvez muitas vezes todos nós tenhamos a consciência de que para entender um não de Deus é necessária muita perseverança. De compreender que o não de Deus, mesmo sendo não, é o melhor. Mas como eu disse lá no início, nessa manhã eu quero conversar um pouquinho com os irmãos acerca da necessidade de perseverarmos. Claro, quando Deus diz não, certamente quando Deus diz espere, mas também quando Deus diz sim. Aí talvez você possa pensar, mas quando Deus diz sim é molezinha.
Quando Deus diz sim, é muito fácil. E aí eu quero mostrar para os irmãos, assim como Deus mostrou para mim, que também no sim de Deus é necessário perseverar. E para isso eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, um livro muito conhecido pelos irmãos, certamente. Samuel 1, onde vamos ler acerca do nascimento de Samuel. Acredito que todos nós, em algum momento, já observamos esse texto, assim como eu já fiz, inúmeras vezes. Talvez por querer conhecer aquele personagem que, ainda tão novo, teve a oportunidade de ter o seu nome chamado por Deus. Que talvez tão novo, teve a experiência de ouvir Deus chamar o seu nome. Entretanto, eu quero, nessa manhã, abordar com os irmãos um aspecto ligeiramente diferente disso que nós geralmente observamos. Então, 1 Samuel diz assim, os irmãos podem acompanhar aí nas próprias Bíblias. O nascimento de Samuel. Havia certo homem de Ramataim, o sulfita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do eframita Zufé. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofini e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Naquele dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu deres a atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Talvez diferente das outras vezes que eu mesmo li esse texto, não dei tanta atenção a Ana e à experiência dela. Na maioria das vezes que eu li esse texto, eu li pensando acerca do Samuel, como já comentei com os irmãos. Entretanto, nós temos aqui um personagem bíblico, nesse caso a Ana, que talvez estivesse ali experimentando um dilema provavelmente diferente do que eu e você experimentamos ao longo das nossas vidas, mas que era um dilema que lhe causava sofrimento, um dilema que lhe causava dor, humilhação, talvez. E aí, no momento que eu parei para ler esse texto, né, e passei a observar não apenas lá o Samuel, mas a experiência de Ana, de alguém que naquele momento estava sofrendo, porque não podia ter filhos, e nós sabemos que nesse contexto
ter filhos, não que hoje não seja importante, mas naquele contexto ter filhos ou não ter filhos era algo muito importante, as pessoas olhavam diferente para aquelas pessoas. E aí nós temos a Ana, uma pessoa talvez como eu e você, que não podia ter filhos e que, não diferente de mim e você, usou a possibilidade de se pôr diante de Deus para fazer um pedido. E aí eu marquei na minha Bíblia a experiência dela, né, enquanto ela conversava com Deus, enquanto ela orava com Deus, de fazer um pedido, e talvez a experiência que eu e você provavelmente tenhamos muitas vezes quando conversamos com Deus, é de que ao falarmos a Deus e ao pedirmos a Deus uma resposta favorável acerca daquilo pelo qual nós estamos passando, ou acerca das necessidades que nós temos, Ana, exatamente igual a todos nós, fez exatamente isso. E aí talvez nós pudéssemos estar nesse momento lendo a experiência de Ana como alguém que orou e Deus disse não. E talvez a experiência de alguém que orou e Deus disse espere. Mas nesse caso aqui nós sabemos que não. Nesse caso aqui nós sabemos que Ana orou, fez um voto a Deus e Deus disse sim. Nós podemos ver mais adiante que nessa experiência que Ana teve, ela foi agraciada por Deus com um sim. E aí talvez você pense assim, mas né, a história acaba aí, ela recebeu o que ela pediu e a história acaba aí. E não acaba, todos nós sabemos que não. E aí nessa manhã, quando eu faço essa pergunta para mim mesmo e faço também para os irmãos, de que quando Deus diz sim, e aí talvez você esteja aí no seu lugar pensando, quando Deus diz sim, fica tudo bem. Quando Deus diz sim, os irmãos me perdoem, eu vou para a galera, né? Não tinha um personagem que dizia isso. Quando Deus diz sim, eu aproveito o sim de Deus e me beneficio de ter sido agraciado por Deus com uma bênção. Mas o que eu quero dizer para os irmãos nessa manhã é que, de fato, quando Deus diz sim, requer de nós que nós continuemos aqui com um compromisso de continuar a glorificar a Deus. Que quando Deus diz sim, nós temos que continuar com um compromisso de perseverar em glorificar a Deus. E aí o que eu quero mostrar aos irmãos, assim como Deus me mostrou, é que no momento que nós somos agraciados por Deus em obter um sim, uma resposta favorável àquilo que nós pedimos, não encerra nesse sim a responsabilidade que eu e você temos de continuar a glorificar a Deus. E aí eu quero continuar aqui na Bíblia, para que todos nós possamos nessa manhã ter a consciência de que receber um sim de Deus não encerra, para mim e para você, a responsabilidade de continuar glorificando a Deus. Nós sabemos que, se continuarmos aí a história, Eli abençoa aquela mulher, ela é agraciada com aquilo que ela tanto queria, que era um filho. E aí no versículo 20, nesse mesmo capítulo, vai dizer, assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedir ao Senhor. Eu não sei se você já pediu hoje algo ao Senhor. Eu já. Pedi para Ele diminuir o meu nervosismo. Pedi para que quando as palavras saíssem da minha boca, Ele pudesse estar proferindo essas palavras. E aí aqui nós vemos uma experiência de algo que talvez eu e você tanto esperamos, um sim de Deus. Aqui nós podemos ler a experiência de alguém que orou, assim como nós oramos, e teve a experiência maravilhosa de ouvir de Deus, esse Deus que é supremo,
que é capaz de criar um universo como esse, de ouvir desse Deus um sim, assim como eu e você esperamos. E aí eu não sei os irmãos, mas eu muitas vezes quando leio esse texto, depois de perceber a experiência sofredora de Ana, e depois de entender que era uma pessoa que sofria, ser respondido por Deus e ter ali aquilo que ela tanto esperava que era um filho, mais à frente ver que por causa da promessa que ela fez a Deus, ela abrir mão. E aí eu não sei os irmãos, mas eu fico, quando estou lendo o texto, eu fico com aquela sensação assim, ela não vai precisar abrir mão, né, do filho. Ela não vai precisar abrir mão daquilo que ela tanto queria. Deus não vai se importar se ela não cumprir aquela promessa que ela fez. Deus é misericordioso. Deus não vai ficar chateado se a Ana decidir, né, já que ele atendeu, já que ele disse sim. Deus não vai ficar chateado se ela então decidir não consagrar o seu filho a Deus, assim como ela disse. E aí sabe o que acontece, irmãos? Ana me dá uma lição de que quando Deus diz sim, não encerra para mim e para você a responsabilidade de cumprir aquilo que nós prometemos a Deus. Não encerra a minha responsabilidade de continuar glorificando a Deus. Pelo contrário, e quando Deus diz sim para que eu e você possamos em todo o tempo continuar glorificando a Ele. E aí os irmãos podem ler um pouco mais à frente, que diferente talvez do que eu e você fazemos muitas vezes. Ana, por causa da palavra que ela havia dado a Deus, por causa do compromisso que ela havia assumido com Deus, ela então consagra o seu filho. Ela então abre mão da presença do seu filho, porque ela havia dito a Deus que faria isso. E aí eu e você, muitas vezes perseveramos, buscamos de Deus uma resposta, Deus nos agracia, não sei nem se existe essa palavra, mas nós somos agraciados por Deus com uma resposta favorável. Pedimos a Deus um emprego e Deus nos dá. Pedimos a Deus uma namorada, uma família, um casamento abençoado, sucesso nos nossos empreendimentos. E aí, quando Deus diz sim, nós esquecemos. Quando Deus diz sim, parece que nós perdemos o senso de que, mesmo quando Deus diz sim, a nossa responsabilidade não termina. E aí o que Ana vai nos ensinar é que, meu irmão, se você pediu a Deus um emprego, seja o melhor empregado que você puder ser, porque assim você vai estar glorificando a Deus. Meu jovem, se você pediu a Deus um namorado ou uma namorada, busque a santidade, porque assim você vai glorificar a Deus. Você pediu a Deus para ser bem-sucedido no seu negócio, seja o melhor patrão que você puder ser, porque você vai estar glorificando a Deus assim. E aí, irmãos, nós podemos aprender nessa manhã, assim como eu aprendi, lendo esse texto, observando a experiência de Ana, que eu e você temos a responsabilidade, não apenas de cumprir a nossa palavra diante de Deus, depois do sim, mas também temos a responsabilidade de continuar glorificando a Deus depois que Ele diz sim. Eu não sei vocês, mas é isso que eu vou fazer. Se você ainda não tem feito isso, eu gostaria que nessa manhã você tenha essa consciência de que o que Deus espera de nós é que mesmo quando Ele disser sim, todos nós possamos assumir um compromisso real e verdadeiro de continuar glorificando a Deus. E aí, se nós formos observar a palavra de Deus, nós vamos ver inúmeras experiências
de que pessoas que mesmo depois de terem recebido um sim de Deus, colocaram as suas vidas à disposição desse Deus. Colocaram aquilo que elas mais queriam à disposição de Deus. Nós temos Abraão, que tanto pediu a Deus um filho e recebeu. E no momento que Deus pede para que ele abra mão desse filho, ele ainda assim faz. E aí, irmãos, eu não sou psicólogo, psiquiatra ou psicanalista, mas quando eu leio esses textos, eu fico tentando imaginar a mente dessas pessoas. Eu fico tentando imaginar se essas pessoas são pessoas como eu e você, que talvez fiquemos aí em conflito. Senhor, mas eu vou abrir mão disso que o Senhor me deu? Senhor, mas eu vou ter que fazer isso depois de tanto ter orado. E aí, irmãos, eu perguntei a ele, eu disse para ele que eu ia fazer referência, eu ia o citar nessa manhã. Todos nós sabemos que existem muitos exemplos de pessoas que receberam sim de Deus e continuaram glorificando a Deus através das suas vidas. E aí, nós temos aqui na Bíblia inúmeros exemplos, mas nós temos, por exemplo, o nosso pastor, que recebeu um baita sim de Deus. Todos nós sabemos que o nosso pastor foi curado. E aí, talvez eu e você, tivéssemos pensado assim, já que se nós, tivéssemos tido essa experiência, já que o Senhor me curou, eu vou descansar, Vou diminuir a quantidade de trabalho. E aí não, aí o nosso pastor vai e por causa desse sim, e é um baita sim, pastor? Por causa desse sim, ele decidiu criar o projeto Uma Igreja em Cada Bairro. E aí, irmãos, o que eu quero mostrar para os irmãos nessa manhã é o que pode acontecer quando eu e você decidimos glorificar a Deus, mesmo depois do sim. Hoje esse projeto é uma bênção na nossa cidade e vai continuar sendo. E é isso que pode acontecer comigo e com você. O que pode acontecer comigo e com você quando assumimos esse compromisso de continuar glorificando a Deus depois desse sim. É que Deus pode não apenas continuar nos abençoando, mas abençoar inúmeras outras pessoas. No seu trabalho, as pessoas vão olhar e vão ver, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. No seu empreendimento, alguém pode olhar e dizer, realmente tem alguma coisa diferente nessas pessoas. E aí, nessa manhã, o meu desejo é que todos nós possamos assumir verdadeiramente um compromisso de que mesmo depois de ouvirmos um sim de Deus, um baita sim, um sonoro sim de Deus, todos nós possamos assumir esse compromisso de continuar glorificando a Deus, porque assim Ele deseja. Gostaria de chamar a equipe de louvor. Nós vamos cantar uma música. E aí eu queria que nesse momento você pensasse nisso. Você pensasse se você não tem recebido alguns sims de Deus e não tem assumido esse compromisso. Para que todos nós, a partir de hoje, caso não estejamos fazendo isso, possamos assumir junto a esse Deus que nos ama, que tem paciência conosco, que com esse Deus possamos assumir esse compromisso de continuar glorificando a Ele. Seja através das palavras que nós damos a Deus nos momentos em que falamos com Ele e que lhe fazemos pedidos, seja nos momentos em que nós oramos e somos agraciados por Deus através do seu sim. Que nesse momento você possa ter a oportunidade, já que Ele nos permite fazer isso. Que nesse momento você possa sim orar a Deus, sabe? Falar com Deus. E se a resposta dele for sim, pelo amor de Deus, assuma com Ele o compromisso de continuar glorificando através da sua vida, através da sua palavra, através de tudo que você representa para as pessoas que te cercam.